Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Uma grande bênção é celebrar o nosso Deus, cantando, glorificando e exaltando neste santo dia que é o dia do Senhor. Vamos orar. Deus Santo, nos alegramos na Tua presença, pois hoje é o dia em que nós saímos de nossas casas para nos reunir como igreja, com o intuito de louvar e engrandecer o Teu santo nome. E também aprendermos da Tua palavra. Que nesta manhã nós possamos desfrutar do alimento riquíssimo que é a Tua palavra e sairmos daqui mais confiantes da forma que entramos hoje. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos assista constantemente e que possamos cada vez mais nos relacionarmos com o Senhor. Pelos méritos de Cristo é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos lá. Nossos pequeninos. Oliver, Esther, Martim, Mark, Jonatas, Pedro, Luquinhas, Pedrinho, todos vocês pequeninos. Pensem no que causa mais medo em vocês.
O, o Luquinhas, quando algum cômodo da casa está muito escuro e ele quer buscar o Homem-Aranha dele. Papai, 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 vamos comigo. Mas você não é o Homem-Aranha? Não, eu sou, papai, mas é Lucas com medo. Eu me lembro de quando era pequenino, não faz tanto tempo assim como vocês sabem. E às vezes, hoje eu dou risada desses filmes, né? Mas naquela época eu tinha muito medo, por exemplo, do Freddy Krueger. E os pequenos não vão saber nem quem é esse personagem, né? Então quando eu ouvia quando eu começava a ouvir aquela musiquinha dele, 1, 2, ele contando, dizendo que o Fred ia te pegar, aquilo me deixava apavorado. É claro que eu não assistia, mas a televisão da sala, em relação ao meu quarto, era muito próximo. Então meu pai estava lá assistindo e eu não conseguia dormir, ficava meio que de rabo de olho aí, só olhando. E quando chegava um período um pouquinho mais avançado da noite, eu não conseguia dormir. Nós ficávamos em uma beliche, meu irmão mais velho e eu, e aí eu acordava ele na madrugada. Emerson, o que foi, André? Posso dormir com você? E assim, outras crianças às vezes se assustam, por exemplo, com a tempestade. Trovões, relâmpagos, vento muito forte, isso causa pavor em algumas crianças. Mas quando você percebe que você tem o seu pai do seu lado, você fica mais confortado com a situação. Porque você entende que o seu pai vai te proteger. No meu caso ali, eu achava que o meu irmão iria me proteger do Freddy Krueger. Entretanto, a tempestade não cessa imediatamente. Mas o medo, ele perde a força por causa da presença segura que você encontra no seu pai. Como eu havia dito, o Luquinhas, enquanto eu não for com ele até o cômodo mais escuro, ele não vai. Mas se eu for, certamente ele vai, porque ele está confiante em que o papai dele vai protegê-lo. Ao menos que apareça o Freddy Krueger lá. E da mesma forma, meus irmãos, pensem nos idosos ou pessoas com alguma dificuldade. Pessoas que enfrentam com dores e limitações que causa, de certa forma, incertezas quanto ao futuro. Essas pessoas, elas caminham com serenidade, não porque dominam a situação, mas porque aprenderam a confiar em quem os sustenta. Então, os idosos, nas suas dificuldades, nas suas limitações, geralmente encontra-se segurança nos seus filhos, algum parente próximo ou alguma cuidador. E isso passa, de certa forma, uma segurança para aquelas pessoas. O Salmo 27 nos leva a essa realidade. Este salmo, provavelmente, foi escrito
quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ora, mas no Salmo 26, eu havia dito que o contexto ali era que o filho Absalão de Davi estava perseguindo ele. Ele já como rei. Mas nesse momento Davi não era rei. E ao Salmo 27, existe então uma concordância mais teológica do que propriamente uma concordância cronológica, vamos colocar assim. Porque no Salmo 26, Davi apresenta o livre exame de si mesmo. E agora ele demonstra confiança. Há muitos cenários em nossas vidas dessa forma, em que nós precisamos nos examinar. Em outros contextos, nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus. Davi está cercado por perigos reais. Mas a sua fé não ignora as circunstâncias que está ao seu redor. Porém, ele as interpreta à luz de Deus. E é essa confiança que encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Nele, nós aprendemos que a fé é suficiente. Mesmo quando os inimigos se tornam exércitos e a amizade se torna ou se transforma em oposição declarada. Esse é exatamente o contexto de Davi. Os inimigos eram maiores do que as pessoas que estavam com ele. E a amizade que ele tinha com Saul se transforma, então, em uma oposição declarada. Davi, ele pertence a Israel, mas agora ele é um fugitivo de Israel por conta da loucura do rei Saul. É muito estranho isso, né? Porque ele foi chamado para acalmar o rei Saul, ele tocava harpa, depois ele se tornou um guerreiro. Saul obteve muitas vitórias em detrimento do que Davi fazia. Tinha até música, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o orgulho, ciúmes, o egoísmo, entre outras circunstâncias, fizeram com que Saul se tornasse, então, um inimigo de Davi. Mas que fique muito claro que era Saul que era inimigo de Davi, não Davi que era inimigo de Saul. Ok? Então é nesse contexto que nós vamos trabalhar a partir de agora no Salmo 27. Então nós temos uma palavrinha aqui, criançada, para que os papais trabalhem com vocês durante a semana. E a nossa palavra de hoje é confiança. E o nosso título também é Confiança no Senhor. Ok? Título deste sermão, Confiança no Senhor. E a palavra-chave, confiança. Nossa afirmação teológica. A confiança no Senhor conduz o crente da fé declarada à perseverança paciente, sustentando-o em toda circunstância. A confiança no Senhor conduz o crente da fé à perseverança paciente, sustentando-o em toda circunstância. Nós temos 4 pontos para trabalhar nesta manhã. Primeiro ponto, a confiança no Senhor
afirmada. Versículos de número 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, vamos pensar aqui a confiança no Senhor afirmada. Porque Davi não nega as circunstâncias. Pelo contrário, ele as encara pela fé. Isso é muito importante para nós. Porque quando nós pensamos em confiança no Senhor, descansar no Senhor, quando nós pensamos em fé, isso não significa que circunstâncias adversas não chegará até nós. Pelo contrário. As adversidades virão. E nestes momentos de tensões e aflições é que nós demonstraremos então nossa confiança no Senhor. Quando as coisas estão caminhando plenamente, em perfeita harmonia, é muito simples e é muito fácil você dizer: eu confio no Senhor. E esta é exatamente a pergunta que nós devemos fazer nesta manhã. Nós confiamos no Senhor? Porque quando Davi não nega as circunstâncias e ele as encara pela fé, ele olha para a realidade do ponto de vista do céu. Por quê? Davi tinha consciência de que Deus é luz, salvação e fortaleza. Nos Salmos, isso é muito fácil de identificar essas afirmações que eu acabei de mencionar. E no contexto que ele está inserido, ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que ele teria medo? O que ele temeria? E ele continua afirmando: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ou contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ele continua afirmando a sua confiança. Ele observa as circunstâncias adversas que estão ao seu redor, mas ele persiste em uma confiança. Tudo que Davi está descrevendo aqui, nós podemos dizer que ele está num momento de escuridão. Certo? Por isso que ele diz: o Senhor é minha luz. A escuridão, ela não deve ser interpretada como algo literal, que ele está, assim como o Luquinhas, com medo ali do escuro. Mas as aplicações que nós podemos extrair disso. O que seria escuridão para nós? A escuridão é algo que nós temos dificuldade para se locomover. No escuro, você não sai andando tranquilamente. Da mesma forma quando você anda no claro. Porque você está vendo tudo que está ao seu redor, que está na sua frente, onde você pode tropeçar ou não. Mas na escuridão, não. Você anda devagarzinho. Porque você não sabe o que está à sua frente. Você não sabe onde pisa. E é esse contexto, esse cenário que Davi se encontra. Israel está contra ele. As adversidades estão batendo na sua porta. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde ir.
E ele já havia causado muito mal para nações inimigas. Como que ele poderia buscar um socorro em algum outro lugar? Ele sabe que o socorro dele não vem deste mundo. E naquela escuridão, o que seria claro para ele é Deus. Deus é a minha luz. Ele que vai me guiar no meio dessa escuridão onde eu estou. Nesses desafios, nesses percalços em que eu estou enfrentando, é Deus quem está no controle. Por isso, que mesmo na escuridão, ele afirma que Deus é a luz para ele, porque é Deus que irá conduzi-lo na direção. E mais do que isso, Deus é a salvação dele. Ainda que o mundo inteiro esteja contra mim, Senhor, o Senhor estará comigo. O Senhor é minha salvação. É o Senhor que me livra do perigo. E mais, ele afirma: o Senhor é a minha fortaleza. Davi quer dizer com isso? A situação era diversa. Note que essas expressões de Davi seriam expressões que algum ser humano comum que não tem confiança em Deus poderia ter. Eles poderiam temer o que estava acontecendo, eles poderiam ter medo. Então, a circunstância era propícia, a circunstância era favorável para que Davi tivesse medo e temesse o que estava acontecendo. Mas ele entende que a sua segurança está no Senhor. Que o Senhor é a fortaleza dele, é o escudo dele, é a proteção dele. Era de onde viria o livramento. As dificuldades, as adversidades, aos nossos olhos, podem parecer algo assustador. Algo que não tem como dar certo. Sobretudo, Davi entende que o foco não está no tamanho do inimigo, mas na grandeza de Deus. Ainda assim, terei confiança. A fé é suficiente, mesmo quando os inimigos se tornam exércitos e a amizade se transforma em guerra declarada. Como que nós podemos aplicar para nossos dias isso? Vamos num texto que nós estamos bastante familiarizados. Pelo menos quem está desde o início da plantação, que hoje é uma igreja estabelecida para a glória do nosso Deus. Vamos lá em João. Para quem não sabe, João foi a primeira série que nós trabalhamos aqui, o pastor Leonardo e eu. Depois, muito mais eu do que ele, né? João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
Notem a conexão aqui com o que nós estamos trabalhando. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Cristo é a luz do mundo e a salvação definitiva. Nele, o medo perde o seu domínio. Todos aqueles que estão aliançados, pactuados com Cristo, não precisam ter medo. Porque Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa salvação e Cristo é a nossa fortaleza. Nós estamos protegidos e blindados por Cristo. O crente não é chamado a fechar os olhos para os problemas, mas a enxergá-los pela perspectiva de Deus. O seu problema não é maior do que o Deus que você serve. Ainda que nós passamos por dificuldades, ainda que passamos por momentos de angústia, nada está fora do controle de Deus. Eu sei que isso parece clichê. Quantas vezes você já não ouviu isso? Mas, ouvindo isso várias vezes, o medo ainda te persegue. A distração te persegue. Por isso que, quando a situação adversa chega, você se desespera. Quer um exemplo prático? Você tem uma dívida enorme para pagar amanhã. E hoje, você não tem absolutamente nada. E aí, então, você se desespera. O que eu posso fazer? Você fica angustiado, você se entristece. Existem dois tipos de problemas. Existem aqueles problemas que são solucionáveis. Então você não precisa se preocupar. Mas também existem aqueles problemas que não têm solução. Mas se não tem solução, você também não tem como se preocupar, porque você não vai poder fazer nada. Porém, para cada etapa de nossas vidas, Deus sempre estará conosco. Naquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê passamos por essas dificuldades. E eu falei aqui de dinheiro, mas às vezes não é nada de dinheiro, às vezes pode ser um conflito na sua família. Às vezes pode ser o seu casamento. Às vezes pode ser o relacionamento que você tem para com o seu filho ou para com a sua mãe. Ou às vezes é um relacionamento aqui na igreja que está enfraquecido por conta de algum pecado. E você não encontra soluções para resolver esses problemas. Mas esta manhã eu tenho a incumbência de trazer à memória de vocês que a solução para os nossos problemas é Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Porque no momento da sua escuridão, Ele é a luz. Desde a eternidade, Ele já havia planejado o que nós chamamos de pacto de redenção. Ele iria salvar pecadores. E no tempo, isto foi executado quando Ele derramou o seu precioso sangue em favor da sua igreja. Por isso nós somos salvos. E Ele é a nossa fortaleza, em quem nós podemos descansar, em quem nós podemos ter a certeza de que não vamos sucumbir, porque maior é o Deus que está conosco do que aquele que está neste mundo. Agora, nós precisamos levar em consideração que essa confiança
não permanece apenas como declaração. Ela conduz o coração a desejar intensamente a presença de Deus. Porque o contrário disso seria nós nos entregarmos ao desespero. Mas como nós mantemos uma confiança no Senhor, isso nos leva a uma busca intensa por Deus. E é por isso que nós, no segundo ponto, vamos trabalhar agora a confiança no Senhor buscada em oração. Versículos 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O maior desejo de Davi não era escapar da zona de perigo. Era escapar das adversidades, das dificuldades. Mas estar com Deus. Esse era o maior desejo dele. E esse deve ser o maior desejo de todo crente. Davi deseja habitar na presença do Senhor, contemplar a sua beleza e meditar em Deus. Ok? Algumas pessoas, quando interpretam o versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Onde era a habitação de Deus naquele momento? O tabernáculo. Certo? Mas habitar na casa do Senhor não é algo geográfico, mas relacional. Porque se nós interpretarmos que Davi estava se referindo literalmente ao tabernáculo, haveria uma contradição lógica e teológica aqui. Por isso ele não poderia literalmente morar no tabernáculo. Porque primeiro que ele não era um levita. Ele não cuidava do templo. E segundo que ele também não era sumo sacerdote, que tinha um acesso restrito ali a entrar no Santo dos Santos. Então nós sabemos que o tabernáculo era ali que Deus habitava de forma especial, os levitas serviam continuamente e o Santo dos Santos era restrito ao sumo sacerdote. Ok? Então o que Davi está querendo dizer quando ele expressa que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor? Ele também não estava dizendo que ele queria morrer para ir morar com Deus. Então, essa palavrinha habitar significa viver em intimidade constante com Deus. Era nesse sentido que ele estava buscando morar na casa do Senhor. Ele gostaria de ter uma vida de muita intimidade com Deus. Porque a segurança de Davi vem da presença de Deus. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, sua proteção e digno de exaltação. Queridos, o texto se cumpre de forma gloriosa em Cristo.
Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E nós aprendemos isso lá no Evangelho de João, onde nós, ao interpretarmos o capítulo 1, que iremos ler agora, podemos chegar à conclusão de que Cristo tabernaculou em vida. Ele é a presença de Deus, porque Ele é o próprio Deus. João capítulo 1. Versículos 1 ao 4 primeiro. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora vejam o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, vejam também, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20b. Mateus 28, versículo 20b. Que diz o seguinte: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Davi gostaria de morar na casa do Senhor. Ele gostaria de buscar uma vida intensa com Deus. Nós, para que venhamos morar na casa do Senhor, nós devemos ter a consciência de que Cristo é o nosso tabernáculo. Ele é a habitação de Deus, porque Ele é o próprio Deus. De modo que nós devemos permanecer em Cristo, porque é em Cristo que a presença de Deus é manifestada. Ele é a luz do mundo, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Nele a presença de Deus não está mais restrita a um lugar, mas acessível ao seu povo, de modo constante, como nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Essa expressão, quando ele diz que estará convosco para sempre, é uma expressão que, no seu contexto imediato, é dito para os seus apóstolos. Mas quando ele diz que estará para sempre, já transpassa o entendimento restrito aos apóstolos, mas para toda a sua igreja, porque em todo momento Cristo estará conosco para sempre. Queridos, minha esposa disse para eu não gritar muito, porque senão ia acordar o Levi. É assim. Vocês já estão acostumados comigo. Nossa confiança será superficial. Todos nós, eu havia feito uma pergunta se nós, de fato, confiamos no Senhor. Perguntei para uma irmã: você confia no Senhor? Antes de iniciar. Mas essa busca por Deus não elimina as lutas internas. Ela nos leva a enfrentá-las diante do Senhor. Por isso, nossa confiança será superficial se não cultivarmos uma vida profunda de comunhão com Deus. Para responder a pergunta se você confia no Senhor,
é necessário que você faça uma reflexão de como está a sua comunhão com Deus. Porque existe uma confiança verbal, dita por palavras, mas não dita pelo coração. Por isso, vamos ao nosso terceiro ponto. Confiança no Senhor provada na oração, dos versículos 7 ao 12 agora. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. A confiança não elimina a angústia, ela a direciona a Deus. Davi enfrenta medo do abandono, fragilidade pessoal e necessidade de direção. Por isso que a sua oração revela uma dependência total de Deus. Ensina-me, não me desampares. Por isso, quais são suas atitudes quando o medo do abandono vem à sua mente? Ou quando você tem uma fragilidade pessoal? Existe um ponto na sua vida em que se tocar dói. Podemos falar de qualquer coisa, mas se você falar aqui, meu irmão, eu não vou suportar. Como é que você enxerga o seu direcionamento? Para onde você está indo? Essa semana eu ouvi a história de um rapaz em que o pai era muito bem sucedido financeiramente. Ele era tão bem sucedido, que ele não temia o amanhã. Ele sempre acreditava nas suas finanças. Ele tinha muita confiança no seu poder aquisitivo. Ele sabia que poderia viajar, comprar casa, carro. O futuro dos filhos estava garantido. Mas ele não acreditava que isso poderia cessar em algum momento. Então, veio uma crise financeira na sua família. Isso é um caso real. E ele não suportou ter que voltar à estaca zero. Quando ele perdeu todos os seus bens, ele buscou o suicídio. Então, ele acreditava tanto que a sua família estava bem estruturada, que ele não tinha com o que se preocupar, que ele tinha conseguido um patrimônio tão forte que ele poderia cuidar da sua família para sempre. Mas no momento da aflição, da angústia, ele buscou a própria morte e a sua família teve que se virar sem ele. A confiança dele estava no dinheiro. Mais tarde, a filha desse rapaz
sofreu nas mãos do marido dela até chegar o momento de ele executá-la. Então ele não conseguiu cuidar nem da filha dele, porque ele estava muito preocupado com os recursos financeiros, e quando perdeu tudo, buscou a própria morte, não conseguiu cuidar da sua família, sua filha arrumou um homem que posteriormente iria matá-la. Veja, às vezes nós passamos por situações de angústia, dor e sofrimento, e nós precisamos ter o discernimento de confiar única e exclusivamente no Senhor. Tudo que você tem foi a providência divina que foi até você. Deus que te concedeu um trabalho. Deus que te concedeu uma família. Deus que te concedeu uma casa. Deus que te concedeu o seu carro. De modo que essas coisas não devem ser a sua finalidade. Até mesmo os nossos filhos. Quem nunca ouviu assim, se eu perder meus filhos, eu morro hoje mesmo. Eu não existo sem meus filhos. Existe sim. Porque o propósito da sua vida é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Porque até as lutas, as dificuldades, as adversidades são concedidas por Deus. Não para a sua destruição, mas para te fortalecer. E às vezes, a sua luta realmente será maior do que a do outro. Pelo menos na sua perspectiva. Deus deve ter boas razões morais para permitir aquilo que somente Ele poderia impedir. Então, se algo chegou até a sua vida em que você não consegue compreender, tenha certeza de que Deus permitiu com que isso acontecesse. Está dentro do decreto de permissão divina. Ele sabe todas as coisas. Agora, a diferença é de como você encara as coisas. A diferença é como você observa a situação. Porque um coração que confia no Senhor, nesses momentos, ele busca mais ainda Deus. Ele não vai chegar e vai dizer assim, olha, eu desisto, as coisas não estão dando certo, eu vou embora da igreja. Eu vou me afastar. Aqui não é mais o meu lugar. Davi, eu não vejo Davi na sua juventude usando camiseta apertada para mostrar a sua musculatura. Eu não vejo Davi indo atrás de algumas menininhas. Eu vejo Davi na sua juventude lutando contra leão. Eu vejo Davi derrotando gigante. Eu vejo Davi sendo perseguido por um rei implacavelmente contra ele. Às vezes você pensa o seguinte, olha, mas eu preciso de um pouco de tempo, eu preciso de paz, eu preciso descansar, as coisas não estão dando certo, então eu preciso dar um tempo para mim. Davi não teve esse tempo. Todos gostamos de falar da história de Davi, de falar que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sofreu, ele padeceu, mas em todo o tempo ele confiou no Senhor. Muitas vezes queremos viver coisas sobrenaturais, maravilhosas, extraordinárias,
Porque chegamos à conclusão de que na Bíblia observamos milagres maiores do que nos dias presentes. A questão é que eles fizeram coisas que nós não fazemos. E não é que você vai fazer, vai ter atitudes como Davi teve, que você vai viver as mesmas experiências que Davi viveu. A vida do crente é desafiadora. Porque nos momentos em que você não enxerga absolutamente nada, nos momentos em que você, a única coisa que enxerga é só dificuldade. E quando você ora, as coisas não acontecem. Quando você chora, parece que está chorando sozinho. Você não recebe uma ligação. É você não estar observando absolutamente nada de positivo. E ainda assim você permanecer confiando no Senhor. Agora, para aqueles que acreditam que nós não vivemos milagres, o maior milagre já aconteceu. Há 2000 anos atrás, quando Cristo viveu, morreu, desceu à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele te deu vida, e vida com abundância, porque você estava morto em seus delitos e pecados. Então, se hoje você tem a liberdade de se relacionar com Deus, se hoje você consegue ter o discernimento de fazer uma interpretação correta das Sagradas Escrituras, é porque a graça te alcançou. O século XV foi conhecido como o período das trevas. A igreja estava dominada pelo catolicismo romano, onde só os clérigos podiam ter acesso às Escrituras. Hoje, no seu celular, você tem acesso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. O seu trajeto da sua casa para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, ocorre por causa da providência divina. Se você foi e voltou, saiba que Deus te guardou. Se você dormiu numa noite e acordou na manhã seguinte, é a providência de Deus. Se você foi exortado, se você foi confrontado em seus pecados, é porque a graça te alcançou. Por meio de Cristo, temos livre acesso ao Pai mesmo em nossa fraqueza. A fé madura, queridos, não esconde as nossas lutas. Ela as leva à presença de Deus. Pessoas neófitas ou imaturas, nos seus momentos de aflições e angústia, elas pensam em desistir. No primeiro vento. Sensibilidade. E às vezes, é exatamente por conta dessa sensibilidade que você passa por algumas lutas. Porque Deus está te fortalecendo. No reino de Cristo, não há espaço para covardes, frouxos, medrosos. Queridos, nós fazemos parte de um exército na qual Cristo é o nosso general.
Nossa arma, ou nossas armas, é a palavra, a oração, é a comunhão com Deus, é o alimento espiritual de nossas almas. E quando você tem consciência disso, todas as lutas que se levantar contra você serão para serem destruídas e vencidas para a glória de Cristo. Amém. E é nesse caminho de oração que a fé é fortalecida para esperar com perseverança. Nosso quarto e último ponto, a confiança no Senhor incentivada. Versículos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi reafirma sua fé. Ele disse, eu creio. A confiança agora é madura e perseverante. Porque esperar no Senhor envolve 3 aspectos: fé, paciência e coragem. Isso significa esperar no Senhor. Então, quando nós escutamos a expressão, olha, você precisa descansar, esperar no Senhor. Entendam isso como: eu preciso de ter uma fé fortalecida, eu preciso de paciência e eu preciso de coragem. Aí fala assim, então complicou, porque eu sou muito sem paciência, pastor. Eu não sou tão corajoso assim, na verdade eu tenho um pouco até de preguiça. Mas esses 3 pilares de descansar no Senhor, fé, paciência e coragem, completa o movimento deste salmo. Porque aqui nós temos da confiança declarada a confiança amadurecida. Existem momentos em nossas vidas que a nossa fé, sim, está enfraquecida. Você não vai perder a fé em hipótese alguma. Mas ela pode ser enfraquecida. Assim como ela pode ser fortalecida. Como que nós fortalecemos a nossa fé? Tendo um relacionamento íntimo com Deus. E quando a nossa fé está fortalecida, nós então procuramos ter paciência. Porque as lutas, queridos, ela tem esse jogo da paciência. Você tenta uma coisa, não dá certo. Você tenta outra coisa, não dá certo. Você vai tentando, nada vai dando certo. Agora, o que isso está acontecendo? O que está acontecendo aqui? É Deus te ensinando em vários aspectos o caminho pela qual você deve seguir. Porque no final da sua luta, porque ela tem um fim. Parece que não, mas ela tem um fim. Você vai saber quais são as dificuldades que você enfrentou. E assim você poderá aconselhar outros irmãos. Então, nada do que passamos é em vão. Tudo tem um aprendizado. Tudo tem um propósito. Quem aprende a habitar com Deus em intimidade, aprende também a esperar em Deus com paciência. Porque a comunhão com Deus sustenta a perseverança. Eu gosto sempre de enfatizar isso, que quando nós observamos essa palavra perseverança, nós devemos interpretá-la também como preservação, porque é Deus preservando você de si mesmo.
Por isso que, quando eu estou tocando nos 5 pontos do calvinismo, e aí eu vou falar sobre a perseverança dos santos, eu sempre prefiro utilizar preservação dos santos. Porque é Deus preservando o seu povo até o fim. Isso é maravilhoso. Porque nós temos aqui uma doutrina clara da providência divina, que nos assiste até o fim de nossas vidas. Significa dizer que em qualquer cenário, em qualquer contexto, Deus está conosco. E se Cristo é o nosso Salvador e Senhor, então o futuro está seguro. A esperança não é ilusória e a bondade de Deus será plenamente vista. Todos aqueles que descansam no Senhor, que confiam no Senhor, eles têm paciência para aguardar o futuro. E têm consciência de que o futuro está seguro. Porque o amanhã pertence a nossa esperança não é ilusória. E nem a última que morre. Porque na verdade ela já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é Jesus Cristo. E a sua bondade é plenamente vista por todos aqueles que têm uma fé fortalecida. Enxergamos Deus em todos os detalhes, porque Ele é bondoso para com a sua igreja. O crente, queridos, não vive de impulsos, mas de confiança perseverante no tempo de Deus. Preciso impulsionar minha vida. Não, você precisa mesmo confiar e descansar no Senhor. Finalmente, o Salmo 27 nos ensina que a confiança no Senhor cresce ao longo da caminhada. Ela começa sim com uma declaração, mas ela se aprofunda na comunhão. Ela é provada na oração e amadurece na espera. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Porque em Jesus Cristo, quem confia no Senhor jamais será desamparado. Este final ecoa muito para o contexto de nossas vidas. Porque esperar. Sabe quando você está na fila do hospital, do banco, aí a sua senha é F23. Aí chama F22. Aí depois chama G02, H015, Z18. Como é que pode? Na minha vez. E aquilo te causa impaciência, que você fala, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? É só comigo, não é não, comigo não acontece, viu? E é geralmente quando nós estamos o quê? Ou às vezes você fica preso no trânsito lá, nossa, hoje está tudo dando errado. Você precisa do quê? De paciência. E é tudo que nós menos temos. Agora, quando você tem a certeza de que o próximo será você até aguarda mais animado. Mas quando você começa a ver esse monte de senha entrando na sua frente, você já não sabe o que vai acontecer, aí quando vai chamar você, pausa para o almoço. Pelas expressões de vocês, tá vendo como que não é só com você? Todo mundo aqui passa por isso. O tempo não é nosso. Nós não estamos no controle. Por isso que
Nós precisamos esperar pelo Senhor tendo ânimo. Não ficarmos estressados quando as coisas não acontecem. Precisamos fortificar o nosso coração e esperar pelo Senhor. Assim como nós estamos esperando o retorno dele. Sabemos que todos os inimigos de Cristo serão derrotados. O Evangelho alcançará o seu objetivo até os confins da terra. E então o Senhor voltará. Por isso, precisamos, com essa palavra de esperança, descansar e confiar no Senhor. Porque Ele é santo, soberano, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação e Ele é a nossa fortaleza. Amém. Graças a Deus.